mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre energia solar e eletromobilidade, chique, hein? E eu trouxe um especialista na área, meu amigo Gustavo Moraes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco, chefe. Eu que agradeço o convite e é muito legal falar sobre esse assunto, ainda mais um assunto tão atual e gera tantas dúvidas, então trazer informação é sempre muito bem-vindo. Maravilha. E a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como é que surgiu a energia solar na sua vida? Legal. Bom, eu sou engenheiro eletricista de formação há 25 anos e a energia solar começou no Brasil em 2015. Já existia, óbvio, mas no Brasil teve uma legislação que começou comercialmente mesmo em 2015, então é um mercado relativamente novo, 11 anos apenas, e eu comecei em 2014. Então eu fui me atualizar, fui começar a estudar esse mercado há 12 anos. Então há 12 anos eu estudo e atuo com energia solar fotovoltaica. Legal. E assim, eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, né? E eu achei interessante essa palavra fotovoltaica. O que é a energia solar, que é o óbvio, e o que é o fotovoltaica, para a gente começar a direcionar nosso bate-papo aqui? Boa, isso é interessante porque hoje um pouco menos, mas imagina há 10 anos a gente tinha que primeiro explicar para o cliente a diferença, porque muitos clientes acabavam confundindo com o aquecimento solar da água, que você colocava aquelas placas no telhado, sim. Passava ali, o sol esquentava uma tubulação e você tinha um reservatório de água quente. Como o sistema é parecido, porque são placas no telhado também, Era comum há 10 anos eu chegar para apresentar uma proposta para o cliente e ele falar: não, eu tenho isso na minha casa há 20 anos. Não, então você não tem isso na sua casa há 20 anos. Então você tinha que muito explicar a diferença. Então, por que energia solar fotovoltaica? As placas, ou módulos, ou painéis, a nomenclatura tanto faz, que é instalado no seu telhado, ela tem uma composição de células, na maioria delas de silício, que tem uma reação com a irradiação solar. Então, quando tem aí, não precisa ter o sol efetivamente. Pode ser um dia nublado, um dia olha que interessante. Vai gerar menos, mas gera. Então, a irradiação solar tem uma reação química nesses painéis no telhado que gera eletricidade. Então, você produz energia elétrica no telhado. Por isso que fotovoltaica é a irradiação solar transformada em energia elétrica. E isso desce por cabos, literalmente, em cada placa tem cabos, que passa por um inversor, que é um equipamento que transforma essa energia já em corrente alternada, trocando, comercialmente falando, a energia que você utiliza na sua casa, que a gente está utilizando aqui no estúdio, por exemplo, agora, e injeta no seu relógio, no seu padrão de entrada. Então você produz literalmente a sua própria energia para qualquer coisa. Pode ser um estúdio, pode ser uma residência, pode ser uma grande indústria com máquinas pesadas. O processo é o mesmo. Que vai acontecer é a quantidade de placas que serão maiores numa indústria, porque o consumo é maior. Entendi. Então, você tem a energia solar, ela vai ser direcionada, por exemplo, para CPFL, para Light, que é no Rio. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Primeiro, você tem o consumo instantâneo, que a gente fala. Então, meio-dia, estou produzindo e eu estou em casa com o ar-condicionado ligado. Então, primeiro ele abastece a minha casa e o excedente injeta na rede da concessionária. Aqui em Rio, por exemplo, legal. O CPFL. Então, o que acontece? Gera créditos na concessionária. Então, quando você instala esse sistema, óbvio, é feito um projeto, protocola da concessionária, tem a homologação, é um projeto homologado pela concessionária. Não é gato, né? Não é um gato, exato. Então, o que acontece? Eles trocam o seu medidor, ou habilitam o seu medidor para ter a eficiência de registrar o que você injeta também, não só o consumo, que a gente chama de bidirecional. Então, conforme eu injeto créditos na rede, injeto energia na rede,
a concessionária utiliza fisicamente essa energia na região, no bairro, no seu vizinho, na sua rua, entrega isso para eles, o que você está injetando na rede, e te gera créditos. Por quê? À noite você não tem radiação solar, o sistema desliga, você volta a consumir da rede como você consumia antes. Só que ela não vai te cobrar por esse consumo, porque ela vai abater dos seus créditos. Então, no final do mês, se o sistema estiver bem dimensionado, ao mesmo colaborador da companhia de energia que vem fazer a leitura, ele vai fazer 2 leituras, o que você consumiu e o que você injetou. Então, se não houve diferença, o seu consumo vai ser 0. Você paga só a taxa de conexão na rede, algumas componentes ali, mas a sua conta, né, diminui exatamente por esse motivo. E se por algum motivo você injetou mais, eu fui viajar, não fiquei em casa, esses créditos se acumulam para os próximos meses. Que interessante. Uma conta corrente que eu vou somando créditos, se você tem até 5 anos para abater. Tá? De repente, final de ano, eu recebi gente em casa, Natal, Réveillon, eu consumi mais. Eu não vou pagar por isso, ele vai abater lá do meu crédito que sobrou em julho, que sobrou em agosto. Então, ele pega daquele saldo lá de trás para complementar o que eu consumi a mais naquele mês do final de ano. E vamos lá, óbvio que a pergunta que eu vou fazer não dá para ser precisa, até porque consumo ele é muito individual. Mas uma média, né? Qual é o percentual de economia, de redução ali do pagamento da conta de luz quando você não tem o projeto instalado e depois que você faz essa instalação? Uma média. Sim, é interessante que quanto maior o consumo, maior o seu percentual de redução. Por quê? O residual que você paga da conta é muito parecido numa residência ou num comércio. Só que num comércio que tinha um consumo de R$5.000, diminuiu para R$200 a conta dele, ele teve uma redução significativa, acima de 95%. Uma residência que tinha um consumo de R$500, baixou para 200, a redução foi interessante, mas em percentual está falando de 60%, 65%. Em média, hoje, numa residência, a gente fala em torno de 80%. 80%? Nossa, bastante. 80% de redução, sim. Isso é bem significativo. E o interessante é que, com o passar do tempo, esses equipamentos, o custo diminuiu bastante. Por quê? Fabricado em larga escala, mais empresas fazendo equipamentos, então diminuiram o custo desses equipamentos ao longo do tempo. Então começou a ficar acessível para mais pessoas, independente do seu consumo. E existem hoje linhas de créditos específicas para energia solar fotovoltaica na maioria das instituições financeiras, onde vai fazer um financiamento. O valor que você vai pagar de parcela, geralmente, é muito próximo à economia que você tem na conta de energia. Então, é interessante, a gente tem um case ilustrando a pergunta de um restaurante super tradicional aqui em Jundiaí, que ele tinha um custo de R$12.000 aproximadamente na conta de energia dele. Hoje, ele não paga mais de R$400 na conta. Nossa! Então, e ele financiou, e ele pagava de parcela algo em torno de R$10.200, R$10.300, parcelas fixas. Ou seja, a diferença do que ele pagava da conta para o que ele paga hoje é maior do que o valor que ele paga das parcelas do financiamento. Então, e sem contar que o financiamento são parcelas fixas, então ele tem a previsibilidade de gasto com conta de energia. A sua conta de energia não é fixo, sem contar que as tarifas reajustam. Tem os reajustes anuais das tarifas. Então, o ano que vem eu não sei quanto eu vou ter de consumo, de custo com conta de energia no próximo ano. Se eu tenho o sistema instalado através do financiamento, eu sei quanto eu vou gastar com as parcelas do financiamento no próximo ano. Que legal. É tudo programado, projetado, né? Sim, isso com certeza. Interessante. E mais uma pergunta de média. A partir de qual o valor, que nem um restaurante 12.000, mas vamos falar para uma residência, 2, 3 pessoas. Qual a média de valor que a pessoa já deve começar a pensar nisso? Hoje a gente costuma falar que uma conta de energia a partir de R$300, R$350, a conta já fecha, já vale a pena. Já vale a pena, né? É assim, muda de região para região. Sim, sim. Como você comentou a Light no Rio, a tarifa de energia elétrica no Rio é muito mais cara que em São Paulo. Então esse valor fica até mais baixo no Rio de Janeiro, muito mais caro, que eu digo, é 50% mais caro do que aqui em São Paulo.
Então, se eu gasto R$300 aqui em São Paulo, o mesmo consumo eu vou gastar R$450 no Rio de Janeiro, porque a tarifa lá é mais alta. Sim. Então lá... Que lá também é mais quente, ar-condicionado, uma série de coisas e impostos, enfim, né? Mais impostos e é um fato curioso, as concessionárias são autorizadas, é legal isso, legalmente isso, através de contratos de concessão, a repassar parte do prejuízo que eles têm anualmente com furto de energia, os famosos GAPs. Como no Rio de Janeiro isso acontece com mais frequência do que em outros estados, eles têm um prejuízo maior. Então, o reajuste tarifário anual nas duas companhias do Rio de Janeiro, das duas concessões do Rio de Janeiro, geralmente são maiores do que no resto do país. Então, ano a ano, a tarifa vai ficando mais cara lá. Então, com isso, quem mora no Rio, contas a partir de R$250 já vale a pena. É aquela história, né? Nunca ninguém vai sair perdendo dos grandes, né? Com certeza. É bem isso. E assim, chefe, não sei se a pergunta faz muito sentido, mas vamos tentar alinhar. Eu tenho um amigo que comprou um carro elétrico há pouco tempo e ele fez uma instalação na casa dele para que ele possa, vou chamar de abastecer o carro, né? De uma forma diferente. Tem alguma relação que a gente pode falar dos carros elétricos com a recarga do carro elétrico, né? Com a fotovoltaica? Tem, porque hoje, né, o mercado de veículos eletrificados, os carros elétricos estão crescendo muito. A gente fala veículos eletrificados porque entra carro elétrico e carro híbrido, né? Isso está crescendo muito, mas muito assim. Hoje, esse mês de julho, até ontem, 1 em cada 5 carros vendidos no Brasil são eletrificados. 1 a cada 5. Caramba! Eles acham que devem fechar o mês com 1 a cada 4, porque está em torno de 23,5% até então, de tudo que foi vendido no Brasil, quase 24% é eletrificado. Então a gente está falando, pode ser que feche o mês ali 1 a cada 4, então isso é bastante. Então, assim, ou melhor, a cada 4, 3 é combustão e 1 é eletrificado. Então é um mercado que cresceu muito, vem crescendo muito a cada mês, não é nem a cada ano mais. E, consequentemente, as instalações, os pontos de recarga também. E aí, falando do ponto de recarga residencial, eu tenho um apartamento, uma casa, então eu comprei um veículo elétrico, eu posso, né? E apartamento tem algumas restrições, a gente pode falar disso um pouco mais para frente, mas vamos falar de uma casa que é mais simples o exemplo. Eu instalei ali na minha garagem um ponto de recarga. Então eu vou fazer a minha recarga ali. Num ponto residencial, até para fazer um comparativo, é mais ou menos a potência de um chuveiro elétrico. Então é como se eu tivesse instalado um chuveiro. A diferença é que um banho demora 15 minutos, a recarga demora algumas horas. Então é como se tivesse com o chuveiro ligado ali algumas horas. Por outro lado, eu vou fazer isso uma vez por semana, talvez, porque hoje existem carros, eu tenho um carro elétrico hoje e já cheguei a rodar 500 quilômetros com uma carga. Caramba. Quando você roda é inverso do carro a combustão. Na cidade a autonomia é maior do que na estrada, porque ele tem a regeneração através de quando você tira o pé do acelerador, quando você freia, então ele regenera e ajuda a fazer a recarga na bateria, prolongando ali a autonomia. Então às vezes você chega ali a 450, 500 quilômetros, que é até um pouco mais do que um tanque de combustível, né? Mas a economia no valor é 5 vezes menos. Então você está economizando em casa e economizando no combustível. Até um pouco mais, porque em casa, hoje a tarifa da concessionária é em torno, aqui em Jundiaí, por exemplo, 93 centavos. Vamos arredondar para R$1. Tá. Então, se eu abasteço minha bateria, coloco a recarga ali completa na minha bateria e roda a mesma autonomia de que um tanque cheio de um carro, então eu posso equivaler o preço do combustível ao preço do quilowatt-hora, que é mais ou menos 1 litro. Então, se a gasolina está mais de R$6, faz tempo que eu não entro no posto, eu não sei mais decora, mas se está mais de R$6 e a minha tarifa é R$1, então a proporção é até mais do que 6 para 1. Então, se eu gasto hoje R$1.200 de combustível por mês, eu gastaria R$200 por mês de conta de energia fazendo essa recarga em casa. Que legal, que legal. E assim, eu vi você falando ali nos bastidores sobre SFX em modelo de franquia. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Antes disso, eu vou fazer um parênteses que eu acabei não respondendo no final dessa pergunta, que é: se eu colocar energia solar na minha casa, eu vou economizar ainda mais, porque essa conta que eu fiz,
levando em consideração a quase R$ 1 que eu pago para a concessionária. Se eu colocar energia solar na minha casa, o meu custo efetivo cai para uns 30 centavos. Nossa. Então, nós fizemos a conta para um cliente que é um médico em São Paulo, a esposa dele acabou de comprar um carro elétrico, ela roda 70 quilômetros por dia. E ele perguntou, faz sentido eu colocar energia solar? Nós fizemos uma conta para ele e o retorno do investimento são 13 meses, um pouco mais de um ano. Caramba. O que ela economiza de gasolina em um ano e um mês é o valor do investimento no sistema de energia solar. Aí ele falou assim, é sério? Eu falei, não sei o que eu estou falando, tá aqui os números, eu te trouxe os números, porque se eu falasse um ano, você ia falar, imagina, conversa de vendedor. Então eu trouxe a planilha pronta para te comprovar, ela rodando 70 km por dia, em um ano ela paga o investimento no sistema, só o que ela economizou com gasolina. Que legal. É que tem uma frase que outro dia eu ouvi que eu achei incrível. Pessoas enganam pessoas, números não. É mais ou menos isso, né? Exato, e eu sou de exatas, né? Então eu sou engenheiro e faço a parte comercial também quando é necessário. Então eu gosto de trazer números exatamente, né, por isso. E aí, falando, né, sobre a franquia, comentei que nós entramos no segmento de solar em 2014 como uma empresa de engenharia elétrica, atendendo clientes no segmento, e eu fui estudar o setor. Eu gosto muito de estudar, estudo até hoje. Nunca mais parei de estudar, fiz algumas especializações, pós-graduações no segmento. E em 2021 eu montei a franqueadora de energia solar. Então a SFX Solar se tornou a SFX Solar Franquias. E a ideia foi fazer uma franquia de uma forma diferente, menos engessada, onde os franqueados, quase 90% deles hoje, são profissionais liberais, empreendedores, empresários de outros segmentos que utilizam o networking do seu segmento para vender energia solar, porque o franqueado faz somente venda. Entendi. Nós damos só toda a estrutura ali e fazemos projeto e instalação em qualquer lugar do Brasil. E o franqueado não tem uma delimitação geográfica. Nós temos um case de um franqueado aqui de Jundiaí que fez uma venda em uma pousada em Arraial da Ajuda, na Bahia. Um amigo dele passou férias lá, sabia que ele trabalhava com isso, conectou os dois, fizeram reuniões online, fecharam o projeto e acabou a parte dele franqueado. Nós fizemos lá em vistoria, instalação, projeto, homologação. Entendi. Deixamos o sistema pronto, funcionando na pousada. O franqueado fez somente a venda, online ainda. Então eu posso chegar à conclusão de que não precisa ser engenheiro e abrir sozinho nem vale a pena. Seria mais ou menos isso. Isso, porque a ideia é entregar todo o know-how, a história da empresa para o franqueado, para ele já entrar no mercado fortalecido com isso, com essa estrutura, né, por trás. Hoje são mais de 3.300 projetos instalados. Para energia solar, quando a gente fala em 300 projetos, já é uma empresa que tem um porte interessante. Sim. Já é uma empresa que tem uma história de mercado. Com 300 projetos, hoje a gente tem 3.300 projetos. Então a gente traz, né, isso para o franqueado, além de certificações, temos 2 prêmios internacionais. Então isso a gente traz nas propostas para dar esse subsídio para o franqueado. Legal. E vamos lá, a gente está falando de franquia. Como é que funciona esse modelo de negócio, né? E dentro da empresa, é só placa solar que vocês vendem como material ou tem outros produtos? Tem outros produtos também. Então hoje a gente costuma falar que a SFX é uma consultoria em soluções renováveis. Tá. Porque a energia solar é o principal produto, mas o mercado mudou bastante, o mercado se transformou muito. Então você tem hoje muitas opções. Não adianta um franqueado chegar para você aqui e falar assim, vou fazer um projeto de energia solar para você. A ideia é entender o seu momento energético. Será que só a energia solar é ok para você? O que você pretende aqui? Você pretende colocar mais equipamentos na empresa ou no ar-condicionado que seja na sua casa? Como que está a eletrificação, né, dos seus equipamentos? Da sua frota.
Enfim, então a gente traz todo um projeto, um contexto por trás. Então a gente trabalha com energia solar fotovoltaica, com sistemas de armazenamento, que a gente fala que são sistemas híbridos, onde você pode armazenar energia em bancos de bateria ao longo do dia, por exemplo. Que legal. E usar à noite para não depender da rede, ou para depender o menos possível da rede. No caso do apagão, que nem a Enel São Paulo ficou 3, 4, 5 dias, você tem um sistema mais robusto de armazenamento, você consegue suprir principalmente cargas essenciais, prioritárias, né? Um restaurante, freezer, geladeira, você consegue manter isso e no dia seguinte o próprio sistema de energia solar vai recarregar a bateria enquanto ela está sendo utilizada no empreendimento. Então a gente traz isso para o cliente. E a franquia mais nova nossa, que começou há 1 ano, que é de eletromobilidade, também faz parte, né? O franqueado ganhou esse novo segmento também, onde a gente instala eletropostos comodato, custo zero para o cliente. Que legal. É mais ou menos igual mercadinho de condomínio. Tá. Então, o condomínio que tem o mercadinho, onde colocou o mercadinho ali, custo zero para o condomínio, o morador tem aquela praticidade, aquela de descer ali, pegar alguma coisa, e no final do mês ainda o condomínio devolve o custo da energia para o condomínio. É a mesma coisa. A gente instala em vários modelos. Por exemplo, aqui em Jundiaí, a gente vai iniciar a instalação numa grande rede aqui que está na cidade, mas uma grande rede nacional, onde nós vamos instalar um eletroposto com 4 abastecimentos simultâneos no estacionamento. Todo o custo de infraestrutura é nosso. Adequação da rede elétrica para poder colocar os carregadores, os próprios carregadores, sinalização, manutenção, gerenciamento, monitoramento, é tudo nosso, 100% nosso. E o que eles ganham? Eles ganham um público diferente. Eles ganham um público novo, aquele público que às vezes tem um prédio, um condomínio de prédios ao lado, que de repente eles não podem instalar ali no prédio, na vaga, porque Sim. não tem uma entrada. Eles vão começar a vir ao lado ali, e já que eles vão ficar ali 20 minutos, meia hora, por que não entrar no comércio e de repente até consumir ali? Exatamente. Então ele ganha esse novo cliente que vai estar todo dia na porta dele ali por 20 minutos, meia hora. Verdade. Uma rotatividade, que seja 10 clientes por dia, mas são todos os Sim. dias, pelo menos 10 clientes que estão ali ociosos, aguardando. Então ele ganha esse cliente. E a gente faz a gestão e a cobrança dessa recarga no mesmo custo que hoje tem essas recargas públicas. Que legal. Top. A gente tá tendo uma aula aqui, chefe. E vamos entrar um pouquinho em mitos e verdades, né? O que a gente podia, sei lá, citar como um mito de uma pessoa que quer investir numa franquia, por exemplo? Que ela fala, mas eu não vou, até citando o nome do podcast, eu não vou ser meu chefe, eu vou ter minha empresa, mas eu não vou poder fazer o que eu quiser. Né? Isso para nós hoje é um mito, porque, como eu comentei, a gente tentou fazer de uma forma que não ficasse nada engessado. Então, hoje, acho que mais de 60%, 70% dos nossos processos foram ideias dos próprios franqueados. E se a gente fizer isso, faz sentido? Vamos analisar. E não só isso. O franqueado, ele tem um lucro da operação que ele já sabe quanto que é pré-setado na plataforma, mas ele pode, a cada projeto, pedir para colocar um valor extra caso seja necessário. Eu vou negociar com o cliente, ou eu vou pagar uma comissão para um parceiro meu que está me indicando aqui. Então ele tem essa flexibilidade comercial de mexer no valor da proposta. Até na forma que ele vai fechar com o cliente, a parte comercial é tudo dele. Eu entro para fazer a parte técnica. E eu participo ativamente nas reuniões também. Você virou um novo franqueado e amanhã a gente vai apresentar a sua primeira proposta, eu vou com você. Entro online, vou presencial, tiro todas as dúvidas técnicas do cliente. O suporte é importante, né? Terminei, você faz a finalização comercial com ele. Terminou a reunião, o cliente aceitou sua proposta, você só volta na nossa plataforma e fala, olha, eu fechei com o cliente, o valor é tanto e a forma de pagamento é essa. Acabou sua parte como franqueado na venda desse cliente. Legal. Bacana. E hoje em dia fala-se muito das taxas, fala de uma série de regras. Para o franqueado, como é que funciona isso? Porque os impostos e taxas estão tomando uma proporção gigantesca, né? Uhum. Hoje, e é bem interessante porque eu sempre comentei desde o início, hoje a gente tem todos os nossos franqueados,
vieram organicamente, assim. Foi indicação, clientes que viraram franqueados, nós temos diversos clientes que viraram franqueados, amigos, pessoas de grupo de networking, por isso que a grande maioria tem as suas empresas e utilizam o networking para isso. Hoje, a taxa, e eu sempre comento quando eu vou conversar com algum candidato à franquia, que a taxa da franquia, porque você está comprando uma franquia, então a taxa de entrada da franquia não é o meu lucro, a empresa não quer ganhar com taxa de franquia. Por isso que ganha com energia solar, com eletromobilidade, que é o nosso business. Então, a gente coloca uma taxa muito acessível e consegue dividir isso no cartão sem juros até em 12 vezes. Por quê? Para não ser uma barreira se a pessoa quer entrar. Hoje a taxa de franquia é 20 mil. Então a pessoa paga 20 mil. Hoje em dia, que franquia você compra por 20 mil reais, podendo parcelar até em 12 vezes sem juros no cartão. E com a nossa, se a gente pegar o ticket médio do mês passado, junho, o lucro médio de um franqueado por venda está em R$7.600. Ou seja, em 3 vendas, ele recuperou o valor do investimento. Se ele fizer uma venda por mês, vamos supor que o primeiro mês ele está ali ainda se adaptando. Mas se ele fizer uma venda por mês, a partir do segundo mês, no 4º mês, ele recuperou o investimento. E aí ele não tem mais nada para investir. Então, é interessante exatamente por isso, porque os valores podem ser altos. A gente está falando em um sistema de energia solar para uma residência, a gente vai falar a partir de 11 mil, 12 mil. Mas existem sistemas para grandes indústrias na casa de 7 dígitos, 1 milhão, 2 milhões. Já tivemos vendas dessa forma de mais de um franqueado. Então, agora imagina um lucro de 13% sobre o valor bruto, no mínimo, é um lucro do franqueado. Então, se a gente falar em venda de 1 milhão, ele vai ter 130 mil reais de lucro numa única venda. Isso já aconteceu algumas vezes, não uma só. Que legal. E vamos entrar agora um pouquinho na linha do cliente. Óbvio que toda novidade existe aquele famoso medo, né? Quais seriam como é que eu vou dizer? Tirar o medo do cliente, você como empresa, os franqueados, como é que se faria assim para eliminar essas dúvidas? Isso. Não sei se eu me expressei bem. Sim, e foi uma pergunta excelente, porque é o meu principal objetivo hoje dentro da empresa. A SFX trabalha exatamente para isso, para dar tranquilidade não só para o cliente, mas para o franqueado também. Porque, vamos supor, usando mais uma vez esse exemplo, você virou um franqueado da SFX. Quebrar objeções, lembrei da palavra. Quebrar objeções. A gente tem que te dar todo o respaldo para você ter a segurança de indicar o seu vizinho ou indicar o melhor cliente da sua empresa para a energia solar. Você tem que ter essa segurança, porque imagine se a gente não presta um bom serviço. O cliente vai vir falar com você. E aí toda aquela credibilidade que você teve ao longo do tempo com esse cliente pela sua empresa, pode até ficar abalada de um projeto que não é o seu, mas que não foi bem executado. Então a gente trabalha primeiro para dar essa segurança para o franqueado e segundo para dar segurança para o cliente. Por quê? Não é um projeto tangível. É diferente de a gente comprar um celular. E eu sei que celular eu estou comprando, eu sei o que ele faz, o que vai diferenciar uma loja da outra e olhe lá. Agora, energia solar não, é muito da confiança. Esse case que eu citei é um pouco antes, o cliente tinha 12 mil reais de conta, hoje paga 400 reais. Ele teve que ter a confiança de fazer um investimento de um montante um pouco maior também, mas que ia dar esse resultado para ele. Ele teve que ter essa confiança, porque e se ele faz um financiamento que ele paga 10 mil reais por mês e no meio do caminho está economizando só 5, porque o projeto não foi bem executado, os equipamentos não eram de qualidade superior e está entregando 5 mil de economia para ele pagando 10 para o banco. Infelizmente, às vezes acontece no mercado, a gente tem visto isso no mercado, infelizmente. Então, a gente tem que dar essa confiança. E de que forma a gente dá essa confiança? Através de tempo de mercado, através de quantidade de projetos, através de certificações. Por exemplo, a gente tem uma certificação que é o AAA, que é a certificação máxima
da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que é o órgão máximo que existe hoje no Brasil para isso, em qualidade, em projeto e instalação. Existem 4 categorias nessa certificação e o AAA é a maior. Nós somos a segunda empresa no Brasil a ter essa certificação, a primeira no estado de São Paulo, isso há 5 anos. E a gente vem mantendo isso. Então isso é interessante porque traz credibilidade, porque é todo um processo, é uma auditoria feita na empresa por alguns meses para gerar esse relatório final e a certificadora te dá qual classificação dessas você vai entrar. E a gente teve a grata surpresa de entrar na certificação máxima. Então isso a gente traz nas propostas também, apresenta para os clientes, e aí nós temos também, que eu citei logo no início, 2 prêmios internacionais de melhor projeto de energia solar da América Latina. Então, 2 anos seguidos, em 2 categorias. Só existem 2 categorias nesse prêmio. Uma de projetos residenciais, que são projetos menores, e outra categoria de projetos comerciais e industriais, que são projetos maiores. E nós ganhamos nas 2 categorias, um ano em uma categoria, e no outro ano na outra categoria. São mais de 400 projetos analisados todos os anos por uma junta de engenheiros em toda a América Latina. Eles elegem os 3 finalistas e é aberta uma votação popular por 30 dias na América Latina toda que elege o melhor projeto. Nós somos nos 2 anos a única empresa brasileira a chegar na final e ganhamos na votação popular nos 2 anos. Então isso também tem toda uma certificação, uma documentação, que a gente traz isso nas propostas também e apresenta, seja um cliente residencial, comercial, sim, ou uma grande indústria, como a gente tem várias, inclusive multinacionais, que são clientes nossos. De uma forma popularmente falando, é um baita de um currículo, né? E isso é legal. A gente tem que trazer isso, porque como que o cliente vai sentir segurança? Através de um currículo, através de um histórico, através, né, de todo um processo que a gente traz, o cliente e o franqueado. E vamos lá, eu te conheci num grupo de empreendedores aqui de Jundiaí, e sempre nesses networks fala-se de cases de sucesso, mas a gente sempre fala também de grandes desafios, de erros principalmente, né? Um franqueado novo, qual é o maior erro assim juvenil que ele pode cometer no dia a dia? Um franqueado novo, o que a gente faz primeiro? Dá todo o treinamento comercial para ele. Então eu tenho videoaulas gravadas. Legal. Então a gente tem como se fosse uma plataforma educacional onde ele pode seguir ali, a gente chama de trilha do conhecimento, desde videoaulas ali do básico, intermediário, avançado. Então ele entende um pouco mais do processo. Ele tem um treinamento comercial, ele tem um treinamento de plataforma, de apresentação de proposta. Mas sempre eu estou junto com os franqueados ali. Isso é importante, esse apoio, né? Esse apoio, porque, citando um case, eu tenho um franqueado que ele mora num condomínio em Vinhedo. Logo que ele entrou na franquia, ele fez uma proposta para o vizinho dele. A casa que ele tinha, que ele morava, já tinha energia solar depois que ele entrou na franquia. E ele foi vender para o vizinho dele, a primeira pessoa que ele conheceu no condomínio. Ele era um morador novo e esse vizinho já estava no condomínio há muitos anos. E a gente fez a venda. E aí ele até comentou, ele era novo na franquia, ele falou, olha, as casas aqui não tem muro. Se der algum problema, o vizinho não vai tocar meu interfone, ele vai bater na minha porta. Tá tudo ok mesmo? Posso vender para ele? Porque é aquilo que eu falei da segurança de fazer a venda. Falei, pode. Fizemos a instalação, o vizinho gostou. Eu falei, olha, não pede para o vizinho te indicar porque ele achou legal o sistema. Traz ele para a operação. A gente tem um modelo de negócio onde os franqueados trazem equipes comerciais comissionadas e eles vão montando parceiros comerciais. Tem franqueados que tem mais de 10 parceiros comerciais. Vai vivenciando ali, né? Ele trouxe esse vizinho como parceiro comercial, mostrou o plano de negócio para ele, o quanto ele ia rentabilizar por cada negócio, e aí ele falou, olha, seu sistema pode sair de graça, dependendo... E nós já instalamos lá, isso tem 2 anos mais ou menos, quase 40 sistemas dentro do mesmo condomínio. 38 sistemas dentro do mesmo condomínio. Isso é um case e uma validação. Por quê? O próprio franqueado fala, algum morador fala, quero pôr energia solar na minha casa, põe no grupo do condomínio, alguém tem indicação? E da mesma empresa, da SFX, começa a vir várias indicações. Se a gente tivesse pisado na bola apenas, nesses 38, com certeza a pessoa ia colocar lá, olha, para mim a experiência não foi legal.
e podia ter 4, 5 indicações. Se um fala que não foi legal, opa, peraí, já acende aquele alerta naquele vizinho que está querendo colocar, vai perguntar para ele por que não foi legal, o que aconteceu com você. Então, se a gente continua fazendo instalações, né, é um case interessante de sucesso e de tranquilidade para o franqueado, porque ele continua vendendo para os vizinhos e está tranquilo quanto a isso. Show. E há pouco a gente falou, né, sobre a história do celular. Pô, tô comprando um celular, eu sei exatamente o que eu tô comprando. E eu sou da época que a herança era, como é que é? O apartamento, o carro e a linha telefônica. E aí, com o passar do tempo, foi surgindo o celular, que era uma fortuna, você comprava a linha na época da BCP e assim vai. Por que eu tô dando esses exemplos? Hoje, qualquer um tem um celular. A energia solar é algo relativamente novo, tem muita gente que às vezes nem conhece. Como é que você vê o futuro daqui 5, 10 anos? A maioria das casas com placas, os carros ali, todos elétricos. Como é que você tem essa visão de futuro com a experiência que você tem hoje? E é bem interessante, até fazendo um parênteses no comentário que você fez, eu cresci escutando meu pai apagando as luzes da casa onde não tinha ninguém, falando assim, donos da Light. Exatamente, você é sócio da Light. Sócio da Light, por quê? Porque era caro. E só tinha esse meio de consumo de eletricidade e você tinha ali somente algumas lâmpadas nos cômodos da casa, uma TV, um som, sistema de som, mas quase nada, uma geladeira. Exato. Né? E hoje o perfil de consumo mudou bastante. Hoje, voltando a falar do celular, cada indivíduo na casa tem pelo menos um ou às vezes mais de um celular, carrega na tomada sempre. Você tem muito mais equipamentos eletrônicos, você tem muito mais iluminação nos ambientes, você tem automação em muitos ambientes, então você tem um consumo muito maior, mais robusto hoje. Então, a dependência da energia elétrica é cada vez maior. E tem um estudo que cada 1% de aumento no PIB de um país, aumenta-se 2% o consumo de energia. Caramba. Então, por quê? Se aumentou o PIB, significa que, de alguma maneira alguém está ganhando mais. Tá crescendo. Eu vou comprar meu celular, eu vou comprar mais uma TV, eu vou comprar mais ar-condicionado. Então, aumenta-se o consumo. Aumentando o seu consumo, aumenta o consumo de energia, consequentemente. Então, é um caminho que vai gerar cada vez mais dependência energética. A matriz energética brasileira não tem a predominantemente hídrica, que são as hidrelétricas, não tem um preparo suficiente para acompanhar esse crescimento, essa expansão. Por quê? Para se construir uma nova hidrelétrica, a última que entrou em operação há alguns anos, demorou quase 20 anos, desde quando colocou no papel até ela ser inaugurada. Então, para se fazer uma nova, vão pelo menos 2 décadas, sem contar licenças, desmatamentos e enfim. Políticas, né? Exato. Então, o que acontece? Trocas de governo. Exato. Quem vai ser o pai da criança? E tudo mais. Então, a matriz energética predominantemente híbrida no Brasil tem migrado um pouco para as energias renováveis, principalmente o solar. Se a gente pegar o solar há 6 anos, um pouco antes da pandemia, representava menos de 2% da matriz energética. Hoje representa 26% da matriz energética. Então, cresceu 13 vezes em 6 anos. Está exponencialmente falando. Por necessidade também. Claro, custo, está mais acessível os equipamentos, o sistema, mas principalmente por necessidade. Então, eu preciso de complemento de energia. Então, é uma tendência. Os sistemas renováveis, os sistemas de armazenamento é outra tendência, porque se a rede da região não está preparada para um crescimento, se eu tiver armazenamento de energia, fico menos dependente da rede. Então, quanto maior for o crescimento lá na frente, falando em décadas, 5, 10 anos, quanto mais eu tiver de bateria, menos eu dependo de uma infraestrutura de terceiro para eu poder ter o meu consumo de energia. Então, é um caminho sem volta, principalmente os sistemas de baterias que a gente chama de armazenamento. Legal.
E você falando da história do eu não sou sócio da Light, eu lembrei da minha avó, cara. Eu lembro que na faculdade eu tinha um computador, era o Pentium 100, era do momento. E eu tava digitando um trabalho para entregar e eu só desligava o monitor e ia dormir para continuar no dia seguinte. E ficava aquela luzinha acesa. Cara, e não tinha aquele processo de salvar automaticamente. Tá. Minha avó não puxa da tomada porque aquela luzinha podia gastar energia. Eu perdi o trabalho inteiro, irmão. Falei, não. Que era o receio. Exato. Não podemos desperdiçar porque é caro. Exatamente. Né? Não que hoje é barato, continua caro, mas hoje você tem outras oportunidades de consumo. Sim. Então, existem já cargos em empresas, em grandes empresas, de consultor de energia. Cargo mesmo ali, ou PJ ou até CLT, porque antes só existia a modalidade de consumo de energia da concessionária. Hoje você tem vários tipos de consumo de energia, principalmente em indústria. Então você vai fazer essa análise para entender qual ou quais combinações de consumos energéticos de várias matrizes são mais ideais, mais para uma empresa, que são mais eficientes para uma empresa, tanto energética como economicamente falando. Legal, show. Chefe, a gente está chegando basicamente ao final do nosso programa. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que de repente você queira responder? Porque às vezes a gente vai bater no papo, sai um insight, fala, pô, não encaixa ali. Caso não tenha, queria que você, antes de deixar as considerações finais, falasse para aquele ouvinte que está nos assistindo, né, o telespectador também, que está na dúvida, vai, não vai, qual o próximo passo? Pode ser? Claro. Eu acho que um assunto que acho que complementa o que a gente falou é sobre a eletromobilidade, né? Que nem que nós comentamos, o mercado que vem crescendo muito, a eletromobilidade não é mais o futuro, já é uma realidade. Os números estão aí para comprovar a quantidade de veículos eletrificados que a gente vê na rua todos os dias. E hoje, eu acho que 10 em cada 10 que tem um veículo elétrico não se vê voltando para um veículo a combustão. Não vai acabar, mas vão conviver lado a lado. E a infraestrutura de recarga começou a crescer no mesmo patamar. Então isso é muito legal, porque hoje a gente trabalha com isso, com consultorias para condomínios, para síndicos profissionais, administradores de condomínio, onde, principalmente condomínio de prédio, comercial ou residencial, principalmente os residenciais, onde os moradores estão ali pressionando o síndico, olha, a gente está aqui, precisa liberar para pôr aqui. Entendi. E aí, para deixar o mercado um pouco mais, não digo conturbado, mas necessitando de mais informações, o ano passado foi aprovada uma lei estadual que que o condomínio não pode negar uma solicitação de um morador para instalar um veículo elétrico. Porém, existem normativas para isso. A gente brinca que, porém, existem poréns. Sim. Né, que o condomínio tem, claro, não pode negar, desde que tenha disponibilidade para isso. Feito todo um estudo elétrico no condomínio, um laudo que, no condomínio que eu moro, por exemplo, aqui em Jundiaí, tem disponibilidade. Eu tenho um ponto de recarga na minha vaga. Particular meu, ligado no meu relógio no meu apartamento. Interessante. E a minha energia vem de um sistema de energia solar da casa do meu irmão em outra cidade, que o sistema lá é maior do que ele necessita, os créditos excedentes abatem na minha conta aqui em Jundiaí. Essa foi boa. Então, eu gasto R$90 de energia por mês e gastaria uns R$800 ou R$900 contemplando meu apartamento mais as minhas recargas. E eu gasto 10% disso apenas. Que interessantíssimo isso. E para um condomínio, existe essa consultoria, onde a gente vai colocar na mão do síndico um laudo pronto e falar assim, ó, esse é o caminho. Pode, não pode, e se pode, o que pode. E aí você vai apresentar pro condômino. Não foi uma ideia sua, você está embasado aqui no estudo de engenharia que comprovou que pode ou que não pode, mas se pode, qual é o caminho? São vagas individuais que eu posso instalar? É um carregador coletivo que a gente vai pôr lá no condomínio, numa vaga rotativa, onde eles vão utilizar num sistema ali comunitário, isso? Então, existem formas de se viabilizar isso hoje. Legal, show. Chefe, chegamos ao final do nosso programa.
Queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos para que as pessoas possam tirar mais dúvidas. E foi uma honra ter você aqui, foi uma aula. Imagina, de verdade. Eu agradeço. Sempre um bate-papo, eu sempre aprendo também bate-papos assim. Para mim é uma honra poder compartilhar isso. Eu sempre falo que conhecimento segregado não tem sentido algum. Conhecimento compartilhado faz todo sentido, né? Então eu gosto muito de compartilhar, de trocar essas experiências e fico à disposição. Tem dois Instagrams. Tem o Instagram oficial da SFX, que é @SFXSolar. Quem entra lá vão ver vários SFX Solar, porque os franqueados têm Instagrams parecidos, mas o oficial, que é da franquia, é o primeiro que vai aparecer. E tem o meu particular, que é Enge, de engenheiro, Enge_Gustavo Moraes, que é o meu Instagram particular também. Ali a gente posta bastante conteúdo, filmagens, instalações, palestras, conteúdos que eu trago de palestras que eu faço em diversos eventos de energia solar ou de eletromobilidade que existem no Brasil. Maravilha! Mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. Aprendemos demais aqui no programa de hoje, tá bom? Foi meu, muito Maravilha. obrigado, valeu pelo convite. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Falei para vocês que o programa de hoje estava para lá de especial e eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais de excelência todos os dias. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.